Bom, deixa eu ver aqui quanto tempo. Tenho 20 minutos para fazer essa aula aqui. Talvez um pouco menos. Deixa eu escolher aqui uma caneta que vai marcar pouco. Essa daqui tá boa. Bom, como agora eu comecei certinho o intuito do canal, que é Diário do Estudante, vou começar aqui com as aulas que eu tive hoje, só que eu vou pular uma das aulas, que agora eu não lembro qual que é, se eu não me engano é do Code, Biologia, que começa a apostila 3 e eu vou fazer uma apanhadão na apostila 3 a hora que a maioria dos professores chegarem nela. Como agora só tá o Couto, eu prefiro pular, guardar no outro caderno e seguindo assim. Deu um pouquinho de soluço, desculpa. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só ter certeza aqui que tá pegando uma coisa. Tá pegando. Então a gente começou com português, que seria a concordância nominal, que é aquelas, tipo, como que eu posso explicar? A palavra próxima, que no caso concorda com o substantivo, seria isso. No caso que o professor deu o exemplo de comprei 2 ternos. Comprei 2 ternos, daí aquele espacinho que você não sabe o que pôr, e entre parênteses, cinza. Então, ele quer falar que comprou 2 ternos da cor cinza. Nesse caso aqui, é cinza, só cinza, sem S. Então ficaria, eu comprei 2 ternos cinza e não cinzas, porque cinzas acaba tendo outro significado, por isso que não é plural. No caso, essa regrinha, essa coisa das cores, se aplica para cores que têm um segundo nome, tipo assim, que serve para duas coisas, digamos assim. Tipo, cinzas madeira queimada. Madeira queimada são cinzas. Vinho. É a cor vinho, tanto a bebida vinho. Laranja, cor ou fruta. Deixa eu pensar aqui. Creme. Creme de comer e creme cor. No caso, creme seria essa cor aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Ele tem. A concordância ela tem 2 modelos, né? Eu dei aqui o do cinza aqui, mas para explicar qual seria a palavra que daria essa concordância nominal. Ele tem 2 tipos. Ele vai se ligar com a última palavra, no caso o último substantivo, ou com o plural dos dois, que normalmente acaba ficando masculino, a menos que sejam duas coisas femininas. E ainda tem salvas exceções. Então, como que é? O bolo e a torta. Pera, como que era? Delicioso bolo e torta. Tá certo? Deliciosos bolos e tortas. Fica tudo no plural. Daí se fosse tortas, deliciosas tortas e bolos. Ou deliciosa torta e bolo. É mais ou menos essa a ideia. Eu acho que é mais ou menos isso. E daí o professor passou uma lista de. Como que é o nome? De exceções. Porque parece que tem mais exceção do que regra nessa história aqui. Que para cada um acaba tendo, tipo assim, não, quando é de tal jeito, escreve assim. Quando é de tal jeito tem que ir pra plural. É bem chato de mexer com isso. Mas a maioria do tipo assim, você vai olhar assim, vai conjugar, né? No caso, não é exatamente conjugar, que se não conjugar seria só de verbo. Mas tipo assim, você vai ler a frase e vai falar assim, tipo, porra, não faz sentido. Do tipo assim, você tem olhos verdes escuros. Porra, cara, não é verdes escuros, é verde escuro. Olhos verde escuros. Né? Essa seria a ideia. Daí tá aqui, ó, exceção de novo. Surdo mudo. Surdo mudo, os dois vão pro plural. No caso, ou é surdo mudo ou é surdos mudos. Os dois vão pro plural. É um dos conteúdinhos chatos do português. Não que o português não seja chato, mas é bem chato. Daí a próxima foram 2 aulas seguidas de química. Essa daqui, na verdade, eu vou pular porque química B o professor começou com eletroquímica
acaba envolvendo isomeria, que é mais ou menos o conteúdo da apostila passada, mas eu vou manter lá o que eu falei, depois eu passo isso aqui pro outro caderno. Mas em resumo, uma coisinha bem simplesinha aqui. A gente aprendeu o NOx, né, que no caso assim é descobrir a carga de algum elemento. Né? Normalmente é um elemento que vai estar ligado ou a um oxigênio ou a um hidrogênio, porque é fácil, é mais tranquilo para a gente decorar. No caso, o oxigênio tem carga -2 e hidrogênio tem carga +1. Então, só substituir regra de 3, ou coloca regra de 3, ou soma em matemática básica fazendo substituição. É bem, nossa, NOx acho que é o conteúdo mais tranquilo que tem para cair. Daí no caso isomeria, que é... Pera, acho que isomeria... Ah, não, mas isomeria é do conteúdo sim, isso é de química C. No caso, a química B, segunda aula, a gente falou do cálculo do NOx. Acontece que é com o mesmo professor e aula germinada, então a gente acaba confundindo um pouco. Daí, no caso aqui, a gente tem lá isomeria. O que significa isomeria? Isomeria é... Em comparação com duas cadeias carbônicas, ambas têm o mesmo elemento, mas alguma coisa muda. Como que eu posso dar exemplo? Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um ligamento aqui pequenininho, só para tentar mostrar aqui. Né? No caso, carbono, né? No caso, carbono, 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 carbono. São 4 carbonos, ligação simples em todos eles. Se eu colocar aqui, 4 carbonos de novo, né? Lembrando que aqui tem, cada um aqui tem 2 carbonos. São 4 carbonos, mesma quantidade aqui de hidrogênios. Eu acho que teria que colocar uma dupla ligação em algum lugar aqui, mas não... Tipo, só para fazer exemplo. Tipo, quantidade de lápis permaneceu a mesma, mas a forma mudou. Isso é isomeria, né? É óbvio que não podia ser tão simples assim, né? Eles têm que complicar um pouco, então tem os tipos de isomeria. Tem o de cadeia, a cadeia principal muda, a ideia dos lápis aqui que eu acabei de mostrar, então a cadeia ela pode ser completamente plana e daí trocar para colocar um metil, né? Uma ramificação aqui, ou se tornar cíclica, e por aí vai. Tá? A de posição, que no caso seria... Tá, cadê os lápis aqui de volta? 2... vou fazer aqui só com 2 lápis aqui, que daí no caso teria 3 carbonos, né? Esquece, faltou um lápis aqui. Aqui. É só um exemplo, no caso aqui não faz diferença nenhuma, porque tá só com 3 carbonos, mas imagina que é mais, tá? Então, aqui tem uma dupla ligação em uma cadeia. Quando ela tem isomeria de posição, é porque tá diferente aqui, ó. Então a dupla ligação, é só um exemplo, isso aqui não faz sentido nenhum, no caso eu tô fazendo isso aqui, então por isso que não faz sentido. Mas imagine que aqui são 4 carbonos. Então aqui tem uma dupla ligação e a outra cadeia tem uma dupla ligação aqui. Então no caso, simples ligação, dupla ligação, simples, simples. E aqui no outro, dupla, simples, simples, simples. Essa é a ideia. Então o que é que mudou nessa cadeia carbônica? Só a posição dessa coisa aqui. Do mesmo jeito que também podia ser uma ramificação. Então, tem um radical aqui e na outra o radical tá aqui no meio. Simples assim. É bem tranquilinho de ter. Daí tem uma coisa importante aqui que é para marcar. Na verdade nem tanto, porque é uma exceção bem fácil de se lembrar. Seria tautomeria. Tautomeria envolveu enol. Enol, é isso. Tem qual o tipo de isomeria entre esse etol e o álcool? Que pode acontecer, se não me engano, etol e álcool pode ocorrer. Etol e álcool. É tautomeria. Apareceu enol, é tautomeria. Sem dúvida nenhuma, pode ir com fé. Daí, no caso, a próxima aula seria Couto, que eu pulei porque está na próxima apostila, do mesmo jeito que eu pulei aqui a do NOx. No caso do Couto até dá pra gente dar uma... Vou dar aqui uma leve introduçãozinha.
Eu uso aparelho, daí volta e meia vem uns pedaços de comida que eu comi uma semana atrás. Porque não faz sentido ter esses pedaços de carne perdido aí. Tá, do Couto tá no outro caderno, então eu vou fazer aqui de improviso do que eu realmente consigo lembrar. No caso, ecologia. Né? A gente começou a estudar ecologia, que nada mais é do que as interações do indivíduo com ele mesmo e com o ambiente. E do ambiente com o indivíduo. Se não me engano é isso, tá? Mas daí, tipo assim, de importante mesmo, ele só citou que todo indivíduo busca 3 coisas: alimentação, habitat e reprodução. Essas são 3 coisas aqui pro indivíduo. E daí ele especificou a gente o que seria um ser vivo lá. Ele passou bem certinho assim as coisas que hoje em dia a ciência classifica como ser vivo, o que precisa para ser classificado como ser vivo, né? Lembrando, sempre tem exceção dos vírus. Os vírus ninguém sabe o que é aquilo de lá. É sério mesmo, ninguém sabe. Tipo assim, puta, é vivo? Não é vivo. Mas, pô, se reproduz, então como é que não é vivo? É esses paranauê. Acaba que envolvendo filosofia junto. Tipo, qual o sentido da vida e tal, quais as coisas. Então, é um conteúdinho que acho que eu vou separar aqui um vídeo só para isso mesmo, para fazer, né? E daí a gente entra matemática. Matemática vai ser bem difícil eu falar isso daqui uns tempos, que é figura geométrica. Então, tipo, é algo bem primeira série, assim, bem complicado de aguentar o professor falando, na verdade. Porque no caso de importante dessa aula, eu tirei uma linha, tá? Pra você ver. Porque acaba sendo tipo assim, tem que dar essa matéria? Tem que dar essa matéria. Eu sei que tem. Mas acaba sendo um pouquinho de senso comum. Tipo, puta, qual a fórmula para saber um volume de um paralelepípedo? Cara, é base, largura, vezes altura. Não é complicado. Você não tem que passar 30 minutos falando da onde que vem essa fórmula. Você tem que saber usar essa fórmula. É isso. A única coisa aqui que eu peguei de interessante seria as medidas. 1 metro quadrado é 1000 litros. Mas 1000 centímetros quadrados é 1 litro só. No caso, 1000 centímetros quadrados, você pode considerar uma caixa de 10 por 10 por 10. Né? Não sei se deu pra ver esse desenho que eu fiz aqui. É uma caixa de 10 por 10 por 10. Tem 1 litro dentro. E 1 metro quadrado é 1000 litros. Acho que isso aí também é outro senso comum. É isso que tá de importante. Daí, como que é o nome? Isso aqui fazer sem desenho vai ser bem ruim. Tá, não tem uma caixa aqui também. Tem aqui um quadradinho aqui. Tá. No caso, esse aqui é um quadradinho, ele é um 3 por 3 por 3. Era um cubo mágico, mas que perdeu as faces de tanto que eu fiquei mexendo, né? Mas eu vou tentar aqui mostrar aqui em câmera o que seria exatamente. Imagina que eu tô cortando esse quadrado assim, ó. Bem assim. No caso, não é exatamente bem assim. Então, é assim, e daí aqui o corte vai passar por essa aresta e vai passar aqui. Então, eu tô, tipo, abrindo ele assim. Essa é a ideia. Daí eles vão pedir para você calcular a área disso aqui. A área desse corte. Como que faz? Você, no caso aqui, vai tirar a hipotenusa aqui desse lugar, né? E ele vai formar um paralelepípedo. Então, no caso aqui, hipotenusa de 3 por 3, 3 por 3, 9, 9, 18, raiz de 18. Vai dar raiz de 18. Vai ficar um número muito complicado para eu conseguir fazer de cabeça. Mas no caso assim, seria raiz de 18 vezes 3, que no caso é a altura dele. Essa vai ser a área dessa diagonal. Esse é o princípio. Pronto. É isso que você precisa saber. Bom, até que hoje não durou tanto. Eu achei que eu ia me enrolar um pouquinho mais. Ainda mais que eu me atrasei aqui nas coisas. Mas brigadão. Eu não tô olhando visualização, então eu não sei se tem alguém me assistindo. Eu tô só
postando para guardar mesmo no próprio YouTube. Acho que deu uma aula um pouquinho maior do que a anterior. Bem, amanhã eu volto com mais 5 conteúdos para discutir. E quem sabe com um pouquinho mais de tempo, que eu me planejo um pouquinho melhor à tarde, eu pego um pouquinho mais de tempo e consigo... Nossa senhora, agora que eu vi... Olha o chifrinho aqui. Né? Me localizar um pouquinho mais. Fora isso, acredito que não tem nada muito sério aqui para comentar. Eu não pretendo trazer só estudo aqui pro canal. Possivelmente eu vou fazer literalmente um diário mesmo. Então, se eu combino de jogar com meus amigos algum dia, eu vou gravar para postar aqui também. Leitura de livro, eu também vou. Não precisa ser livro do FPR, eu vou fazer as leituras meio que junto assim com a gravação. Tô preferindo gravar por celular, gravei um vídeo pelo computador, não gostei muito de gravar, ocupa muito espaço. Apesar do som ficar bem melhor, eu não curti de gravar assim, prefiro só com o celular mesmo. E é isso. Se vocês acharem que o som estiver meio ruinzinho, eu tenho como melhorar, mas não acredito que seja necessário. Falou, gente.